Rádio Vozes de Brumadinho. Aqui você tem verdade e informação de qualidade. Não me impeça de sonhar. Rádio Vozes de Brumadinho. Juntos somos mais fortes. Quero continuar, não me impeça de sonhar. Olá! Para todo mundo que está ouvindo o segundo episódio da Rádio Vozes de Brumadinho. Meu nome é Ana Karina. E eu sou Samuel Prachedes. Voltamos após um período de férias e viemos lembrar que os cursos de Psicologia, Medicina e Comunicação da PUC Minas, junto com a Renser e algumas referências comunitárias, se uniram para pensar nesse trabalho, que veio trazer comunicação e diversão sem você precisar sair de casa. Nos primeiros episódios do programa, tivemos relatos de alguns moradores da comunidade sobre a importância da comunicação e de nos mantermos unidos, ainda que fisicamente distantes, nessa situação tão particular. Assim, aqui vai o nosso muito obrigado a todos que participaram até aqui do Vozes de Brumadinho. Um programa que só vai ser legal de verdade com a participação dos moradores das comunidades. O programa de hoje está especial. Convidamos alguns moradores para nos contar sobre a história das comunidades. Vamos começar com a Marilene Delmina Braga, de Ribeirão. Olá pessoal, sou Marilene Delmina Braga, da comunidade de Ribeirão. Então eu venho me destacando alguma coisa marcante da minha comunidade quando eu era criança, que aqui eu fui nascida, fui criada e estou até hoje, tenho 53 anos. Então a coisa marcante aqui da minha comunidade é que quando a gente era criança, a gente não tinha para onde estar indo, a gente não era como é hoje a nossa comunidade, tinha poucos moradores. Para celebração, a gente está indo bem longe, a São José, Marinhos ou Sinal Sapé. E depois veio vindo assim, essas coisas mais criativas para a nossa comunidade, onde conseguimos ônibus. Nós não tínhamos ônibus, mas era de cavalo que nós andávamos. E para tudo nosso era bem distante. Então, a coisa assim, muito marcante que eu tenho quando a gente formou a comunidade Nossa Senhora Aparecida de Ribeirão, que foi em 1981 que tivemos a oportunidade de ter essa capelinha. Não tinha capelinha, foi uma missa que foi celebrada aqui no alto onde a gente mora, com o padre Paulo de São Paulo. E tinha também os seminaristas que andavam aqui, era a pé, então tudo era comum. E depois tem uma coisa também que veio assim, muito desagradável para a nossa comunidade, que ficou assim também, foi um marco da vida da gente. Quando a Ferro veio, querendo nos retirar daqui, dizendo que ia construir uma barragem de rejeito aqui na nossa comunidade, onde que nós ia ser desativados, Nós ia para outros lugares, ou até mesmo nós nem sabemos para onde nós íamos. Então, por aí, há muitas coisas que vem marcando a comunidade da gente e vem marcando a vida da gente também. E agora, por esses últimos tempos também, a coisa também que ficou assim, marcante para a gente, foi o rompimento da barragem de Córrego Feijão, no qual nós também ficamos sem trajetos de ir até Brumadinho. Então foi em 2019, na data do dia 25 de janeiro. Então essa data e esse ano também foi uma coisa assim, que ficou marcante na nossa história, para a nossa vida. Realmente, as comunidades mudaram muito durante esses anos. Algumas coisas para melhor, outras nem tanto. No começo do quilombo de Ribeirão, existiam poucas famílias. O transporte era feito através de cavalos e existia a ideia de que tudo era mais longe do que realmente é. Com a criação da comunidade em 1981, que começaram a ter os primeiros ônibus e o desenvolvimento
aconteceu de uma maneira mais rápida. E não é só quem mora há muito tempo que tem história para contar. Temos o exemplo da Patrícia, que está no Quilombo de Ribeirão há 8 anos e se surpreendeu com o acolhimento que teve e como a comunidade foi generosa durante o Dia da Consciência Negra. Vamos ouvir um pouquinho? Olá, pessoal. Meu nome é Patrícia, eu sou moradora do Quilombo de Ribeirão. Não sou daqui, moro aqui há 8 anos, mas o pouco tempo que estou aqui, já tenho coisas para contar para vocês que marcaram a minha comunidade quilombola. Para começar, quando vim para cá, eu fui muito, mas muito bem acolhida. Eu fiquei surpreendida porque em cidades grandes, igual eu morava em Belo Horizonte, eu sou de Belo Horizonte, a gente não tem esse calor humano, sabe? Me lembro muito de uma primeira festa que eu participei aqui, foi da Consciência Negra. Então eu achei muito bacana as pessoas compartilharem os alimentos, né? Eles se unem os quilombos, eles escolhem um local e ali eles fazem a comida e todos compartilham. Todos comem sem interesse financeiro, sabe? Então isso marcou muito a minha, como se diz, a minha entrada no Quilombo Ribeirão, né? A minha chegada. Isso me marcou muito, ver essa união, esse calor humano. Foi muito bacana. E tanto é que daí em diante eu resolvi e vim morar aqui. Então, isso marca porque hoje em dia a gente está precisando muito desse calor, né? Esse calor humano, esse aconchego, esse carinho, essa atenção. Então, infelizmente, em cidades grandes é raro. E eu vim encontrar aqui no Quilombo do Ribeirão. E estou muito feliz de estar aqui, sabe? Cada dia me sinto melhor ainda. E tem uma coisa que me marcou muito, que não é bom, que não posso deixar de falar, que foi o rompimento da barragem. Me recordo que no dia 25, quando rompeu essa barragem, eu estava em Belo Horizonte, que eu recebi a notícia, foi como se eu tivesse afundado, sabe? Eu senti assim... Eu senti um buraco, eu me senti que eu estava num buraco, então assim, veio aquela coisa horrível na minha mente, eu fiquei extasiada, eu fiquei fora de si. Então, infelizmente, esse foi uma coisa que me marcou, mas pro lado negativo, né? Mas, como se diz, né? Deus está conosco, Deus está fortalecendo cada um de nós aqui e esse mesmo aconchego que eu encontrei quando eu vim a primeira vez, as pessoas puderam estar compartilhando também com os familiares que perderam entes queridos. Foi uma coisa assim extraordinária, o calor humano que eu vi as pessoas dando um para o outro no momento de sofrimento, no momento que todo mundo estava angustiado, todo mundo estava triste, todo mundo arrasado, né? Mas mesmo assim, ainda as pessoas conseguiram encontrar força para poder passar um para o outro. Então isso é que é importante. É isso que eu vejo no Quilombo do Ribeirão, sabe? E não só no Quilombo Ribeirão, porque eu tenho contato com os outros 3 quilombos. Tenho amizades no Sapé, no Marinhos e no Rodrigues. Então eles também têm esse calor humano. E isso aí é que dá sustentabilidade para a gente manter em pé, para a gente conseguir superar todos os desafios, né? Que não são poucos, eles existem, mas com esse calor aí é mais fácil de superar, né? Então é isso aí que eu tenho, essa mensagem minha que eu tenho para deixar aí para vocês, tá bom? Um abraço. Infelizmente, o rompimento da barragem ainda é algo constante na vida dos moradores. Algo que marcou uma nova vida
para o pessoal das comunidades. É triste, mas vamos ter esperança de que coisas podem acontecer. No primeiro bloco, ouvimos os relatos da Marilene e da Patrícia, que nos contaram um pouco sobre a relação delas com o Quilombo de Ribeirão e, consequentemente, sobre a história da cidade. Agora é a vez de ouvirmos um pouco mais sobre o Pires. Quem vai contar pra gente é a Elaina, que nasceu em Brumadinho e faz parte de uma das 7 primeiras famílias da comunidade. Olá, meu nome é Elânia, sou brumadinense e nasci num lugar denominado Pires. Na época, lá moravam em torno de umas 7, 8 famílias no máximo. E eu lembro que eu era bem pequenininha, então eu tenho assim lembranças de alguns fatos só, que quando duplicou a linha férrea, aí desapropriou algumas famílias, umas 2 ou 3 famílias que moravam mais próximo, né, da linha, e aí restou umas 5 famílias só, mais ou menos umas 5 famílias. Então as casas eram muito distantes, lá era roça mesmo, mato, mato, mato e mato. Então a gente não tinha energia elétrica, era tudo muito difícil. Aí quando eu tinha 8 anos, 7 anos, na verdade, eu vim estudar, fui aqui na escola Paulo Neto Alquimim, que era mais próxima da minha casa, que ficava a 4,5 km. E, por ironia do destino, hoje é onde eu sou a diretora. Aí eu vinha, era pequena, eu estudava à tarde, eu vinha com a companhia para a escola, e quando um dia a minha companhia foi embora mais cedo e me largou para trás. Aí eu fui embora na estrada deserta, que o movimento era muito menor naquela época, né? Fui embora numa estrada deserta, sozinha, chorando da escola até chegar em casa. Quando eu cheguei em casa, minha mãe estava desesperada e deu um intimato para o meu pai: ou a gente muda para Brumadinho ou eu tiro todos os filhos da escola. Nós somos 7 irmãos, né? Então iria ficar 7 alunos, 7 crianças fora da escola. Aí meu pai no outro dia veio para Brumadinho e a gente mudou. E aí, porque naquela época era muito complicado, porque não existia transporte. Não existia transporte escolar, não existia transporte público, não existia nada. Então lá era roça, roça, roça. E hoje é bem diferente, né? Aí com o passar do tempo, lá foi meu avô, pouco antes de falecer, algum tempo antes dele falecer, ele, na pontinha do terreno dele, ele vendeu alguns pedaços de terra, é onde que começou a surgir aquela comunidade lá. Aí que foi aumentando o número de gente na comunidade, que é o que ela é hoje. Outros tempos, né? Ainda existia apenas a linha férrea, nenhum transporte e quase nenhuma casa. Inimaginável nos tempos atuais. Bacana saber como e quando essas mudanças aconteceram. Sim, muito legal. Acho que poderíamos criar mais esse hábito de conhecer nossa história. O que acha? Mas isso é muito simples e pode gerar uma bela roda de conversa e pode nos distrair durante muito tempo durante essa pandemia. Faça o seguinte: chame seus pais, avós ou a pessoa que mora com você e está há mais tempo na comunidade. Pergunte a ela o que mudou. Sabe aquele seu lugar preferido? Pergunte para ela como que era esse lugar há 10, 20, 30 anos atrás. Tenho certeza que você vai se surpreender de como as coisas mudaram. Já ouvimos um pouco das histórias de Ribeirão e Pires. Para começar esse bloco, é a vez do Marcão nos contar sobre o começo do acampamento Pátria Livre. O acampamento Pátria Livre teve início, em uma jornada de lutas em 2017, chamada Na Terra dos Corruptos, Corruptos Devolvam Nossas Terras. Esse acampamento está nas terras de uma antiga mineradora, a MMX, ligada ao Eike Batista, que então remete a estar na Terra dos Corruptos. O MST ele é um movimento social e de lutas, A primeira luta nossa foi na ocupação. Esse acampamento que foi ocupado no dia 26 de julho,
né, de 2017. Os trabalhadores e trabalhadoras se organizam, né, para construir suas moradias, demarcarem seus lotes de plantio. Podemos ver que o projeto é recente, mas nesse pouco tempo já vemos uma grande evolução. Muitas famílias fazendo parte e uma grande participação das mulheres, né? E para sabermos um pouco mais sobre isso, temos mais um relato de 2 pessoas. Vamos ouvir? Se a gente for olhar nesses 2 anos, o que a gente encontrou aqui quando chegou e hoje o que temos, né? Resumindo aí, nós construímos uma comunidade na qual 800 famílias vivem do que produzem. Tudo que a gente construiu, escola, posto de saúde, tudo a gente construiu mobilizando o povo, a comunidade construiu. A participação das mulheres ela é massiva em todos os setores aqui desse acampamento. Estão nos mutirões de limpeza, estão presentes nas lutas. Temos o coletivo de mulheres que começou a implantar a horta coletiva. As mulheres do acampamento deixaram de fazer só o papel de mãe, né? Elas se reconheceram como mulheres de luta. Uai, tá faltando algo nesse programa, não tá não, Ana Karina? Tá sim, Praxedes. Ouvimos histórias de todas as comunidades, mas estava faltando Ponte das Almorremas. Mas agora, problema resolvido. Nós, da Rádio Vozes de Brumadinho, tivemos o prazer de conversar com a dona Eliane Bernini de Oliveira, que é casada com o senhor Nery, morou 20 anos em Almorremas, lugar que sente muita saudade. Lá era uma roça tranquila, só tem os tal de fazendeiro, né, fazenda. Tem o Salão São Vicente, que tinha missa uma vez por mês. Era o encontro de todo mundo, sabe? Tinha, vamos pôr, mês de julho, tinha o povo que estava lá, os mais antigos faziam fogueira. Mês de julho, fogueira Santo Antônio, São João, São Pedro. Era onde que juntava o povo, nos terços. Rezava, mas da saudade que vai ser velhinha, tudo já quase morreu, tudo a gente fica com saudade, sempre fica lembrando, sabe? Dona Eliane é a prova de quem conhece e vive nessas terras não esquece jamais. Em Almorremas, ela teve 6 dos seus 7 filhos, cuidou de uma parte dos seus netos e mesmo hoje em dia, morando em outra cidade, um lugar do coração dela sempre terá um pedacinho de Almorremas. Bom, caso você tenha ouvido, gostado e queira participar no próximo programa com a gente, pensando em melhorias para a semana que vem, pega a caneta, celular, qualquer coisa para anotar o nosso contato. Mas se você não ouviu e quer saber do que estamos falando, procura a gente, que nós te enviamos o áudio pelo WhatsApp, para você poder se manter informado. O número é 31 99574 5106. Repetindo, 31 99574 5106. Vale lembrar que algumas lideranças têm o nosso contato. Caso não tenham conseguido anotar o número agora, é só procurar por elas. Galera, ficamos por aqui e agradecemos a companhia nesses minutos. Esperamos que tenha sido bom para vocês também. É sempre bacana conhecer a história do lugar em que moramos e dos lugares próximos. Conhecer nosso passado é essencial para construirmos um futuro melhor, mais justo, com mais sabedoria e com mais esperança. Espero que tenham gostado do programa e até a próxima edição. Ficamos por aqui e até semana que vem. Quero continuar, não me impeça de sonhar. Quero continuar, não me impeça de lutar.